Então, pessoal, já comecei aqui a gravação e como a geometria da aula de hoje ela é um pouco mais trabalhosa, eu fiz aqui um PowerPoint extra para tentar ajudar a mostrar a geometria. Então, antes de mais nada, o objetivo da aula de hoje é tentar passar para vocês a dificuldade que é para casar uma antena em impedância com uma linha de transmissão. Projetar linhas de transmissão. Quando eu falei em transmissão, não estou pensando em distribuição de energia, não. Estou pensando em comunicações, cabo coaxial, linha bifilar, em particular o cabo coaxial. Aqui nós não estamos estudando comunicações óticas, né? A radiofrequência. Então, projetar uma linha para ela ter, uma linha de transmissão, para ela ter uma impedância característica razoavelmente uniforme, bem comportada ao longo da faixa de transmissão, isso não é problema, não é um problema do ponto de vista tecnológico. O problema é que a impedância da antena varia com a frequência e, dependendo da geometria da antena, varia até bastante. E aí você perde eficiência, não por causa da linha de transmissão, mas por causa da variação da impedância da antena com a frequência. Então, a aula de hoje é dividida em 3 partes. Na primeira, a gente vai usando todas as partes usando o 4NEC2. A gente vai colocar uma geometria de uma linha de transmissão bifilar, onde num extremo a gente vai colocar uma fonte de tensão ideal e no outro nós vamos pôr uma carga, no caso uma carga de 300 ohms. E a geometria da linha de transmissão, uma linha bifilar, ela é ajustada para que, teoricamente, né, de acordo com as equações que a gente estuda em TIOG, né, ela tem uma impedância característica de 300 ohms. Então, se tudo correr bem, isso daqui vai corresponder a uma análise de uma linha de 300 ohms com uma carga no final de 300 ohms, uma carga casada. E vocês viram isso em TIOG, que quando você tem uma carga casada em impedância com a linha de transmissão, independente do tamanho da linha, a impedância do outro lado é igual a Z0, é igual a 300 ohms. Então a gente vai analisar isso daqui e ver. Do outro lado, nesse gerador, a impedância é de 300 ohms, e a gente vai fazer isso não para uma frequência apenas, mas para uma faixa de frequências de 250 até 350 MHz. A gente vai ajustar as dimensões de acordo com o comprimento de onda em 300 MHz. Mas a análise que a gente vai fazer um sweep desde 250 a 350, e a pergunta é quanto vale a impedância aqui nos terminais do gerador ao longo dessa faixa. E se tudo correr bem, a gente vai ver que a impedância ela se comporta de maneira quase que uniforme, com parte real 300 ohms e parte imaginária muito pequenininha, quase zero. Aí a gente vai analisar o dipolo bifilar, é outra geometria. É um dipolo, dipolo bifilar, dipolo dobrado. É um dipolo dobrado que vai ter a mesma distância entre fios da linha de transmissão bifilar. É um dipolo que em 300 MHz tem aproximadamente meio comprimento de onda, ou seja, é um dipolo dobrado de meia onda em 300 MHz. Tá? Vamos usar a mesma distância entre os fios da linha de transmissão, vamos usar o raio do fio igualzinho ao que foi calculado no caso anterior e vamos estudar ao longo da mesma faixa de frequências o comportamento dessa impedância. E a gente vai ver que ela varia bastante. Tá? E aí, na última parte, a gente vai juntar os dois. Ó. A gente vai juntar a linha de transmissão bifilar com o nosso dipolo dobrado. E, mais uma vez, analisar o comportamento da impedância vista aqui nos terminais do gerador. E a gente vai ver que existe uma variação significativa. E a conclusão não é por causa da linha de transmissão, é por causa da carga que você põe no final dessa linha, que tem a sua impedância variando significativamente
com a frequência. E a ideia é tentar, entre outras coisas, ilustrar, né, como é difícil, na prática, você executar esse casamento de impedância entre uma antena e uma linha de transmissão, principalmente quando você deseja que isso daí funcione bem ao longo de uma faixa de frequências. Em relação aos objetivos da aula de hoje, alguém tem alguma pergunta? Se o Kaique ou a Elisa aparecerem, lembrem-se que eu não consigo ver aqui, ó. Eu só estou vendo aqui na minha tela aquilo que eu projeto no PowerPoint ou nas janelas do NEC 2. Então, se um deles aparecer, alguém, por favor, me avisa, tá? A Elisa apareceu. Opa, Elisa, tudo bom? Depois eu tenho que falar, no final da aula, no final do laboratório, eu vou ter que falar com todos, né, sobre a prova da sexta-feira que vem. Beleza? Beleza. Tá, então não desliga depois do laboratório que eu vou falar mais um pouquinho, mas não vou gravar. Então, tá bom, vamos começar... Nada, o Kaique não está indo, tudo bem. Vamos começar essa aula, então, com a análise da linha de transmissão. Então, nós vamos fazer um sweep, mas é só para justificar aqui para vocês que eu escolhi aqui as dimensões para que, em 300 MHz, o comprimento de onda sendo igual a 1 metro, ó, essa linha de transmissão tem um tamanho de um comprimento de onda em 300 MHz. A distância entre um fio e o outro é de 1 centímetro. Então, ou seja, o comprimento é de 1 metro, mas a distância entre um fio e outro é 1 centímetro. Cuidado com as unidades, tá? E se você pegar a fórmula da impedância de característica de uma linha bifilar, isso a gente vê nas matérias de eletromagnetismo. Deixa eu entrar aqui no guia da prática, tá? Se você pegar o da linha bifilar, essa é a fórmula mágica da impedância característica de uma linha bifilar. A impedância característica dessa linha bifilar aqui, ó, é eta, que no caso aqui é a impedância intrínseca para o vácuo, aproximadamente, arredondando, né, alguns autores arredondam para 120 π. Então, é eta dividido por π, ou seja, essa razão é aproximadamente 120. Arco cosseno hiperbólico da distância d, que no nosso caso é 1 centímetro, dividido pelo diâmetro do fio. Tá? Isso tem que dar 300 ohms. É o valor... Cosseno hiperbólico ou arcosseno hiperbólico? É arco cosseno hiperbólico. Se eu falei errado, peço desculpa. É arco cosseno hiperbólico dessa razão D, medida pelo diâmetro 2A do fio. Isso tem que dar 300 ohms. Lembra da teoria que a gente viu na semana passada? O dipolo dobrado de meio comprimento de onda, ele vai possuir uma impedância de entrada que é aproximadamente 4 vezes a do dipolo. Como o dipolo de meio comprimento de onda tem uma impedância de entrada com parte real 73, 4 vezes isso dá mais ou menos, arredondando, 300 ohms. As linhas bifilares de 300 ohms eram muito utilizadas até alguns anos atrás. E um dos motivos é justamente a antena bifilar. A outra era aquela antena que tinha antigamente em cima da televisão, que você puxava de um lado para o outro para tentar eliminar o fantasma no jogo de futebol, quase sempre sem sucesso. Beleza? Então a gente vai ajustar o diâmetro do fio para essa conta dar 300 ohms. E eu já fiz isso aqui para vocês, para adiantar. O raio do fio, para que a impedância característica dessa linha dê 300 ohms, tem que ser 0,0814 centímetros. Cuidado, que aqui está em centímetro. Em relação à geometria, alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum esclarecimento?
É para a gente ir colocando esses valores no símbolo, certo? Calma, calma. Isso, a gente vai fazer isso, mas passo a passo. Ah, beleza. Por enquanto, alguma pergunta? Então, eu aproveitei aqui, ó, e coloquei, não sei se alguém quer copiar, aproveitei para... Não precisa, por enquanto, que a geometria é simples. As coordenadas, né, desses 4 pontos que vão ajudar a definir os 4 fios. Nós vamos ter que definir 4 fios. 2 mais longos, onde a gente vai usar 61 segmentos em cada um, e 2 mais curtinhos, onde a gente vai usar 3 segmentos. No meio deste segmento, a gente vai definir uma fonte de tensão, e no meio do outro segmento, a gente vai definir uma carga de 300 ohms. Supostamente uma carga casada com a linha de transmissão bifilar. E aqui estão as coordenadas desse fio. Eu estou colocando, ó, exatamente como está aqui. A linha de transmissão vai estar ao longo do eixo X. Ó. Então, todas as coordenadas Y vão ser nulas. Então, a partir disso daqui, ó, cadê o bichinho aqui? Eu já pré-defini, ó, os meus símbolos. Então, eu já coloquei aqui L, que é o tamanho da linha de transmissão. Esse L maiúsculo, eu coloquei igual a 1. 1 metro. Esse R eu vou usar para ser o raio do fio, metade do diâmetro, que tem que ser igual a 0,0814 centímetros. Como aqui é em metro, ó, eu tenho aqui 3 zeros depois da vírgula. 0,000814. Opa. Então, ó, 3 zeros depois da vírgula. Esse H vai ser a altura do dipolo dobrado. A gente não está analisando ele ainda não, mas vamos antecipar. Vai ser um dipolo de meia onda em 300 MHz. Então, já coloquei ali meio metro para a altura do dipolo. Esse parâmetro vai ser usado depois, tá? E aqui, ó, é a distância entre os fios, que eu chamei de D minúsculo. É de 1 centímetro, ou 0,01 metros. Em relação a esses parâmetros, a esses símbolos, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém não está acompanhando, conseguindo acompanhar? Lembra que, eventualmente, eu posso pedir para dividir, né? Compartilhar a tela com os demais colegas. Se começar a ficar para trás, avisa. Então, só para confirmar, sou eu e mais 4 alunos, não é isso? Sim. Beleza, beleza. E aí, ó, uma vez definidos esses símbolos, vamos para a geometria. Lembrando que essa linha, ó, essa linha de transmissão aqui. Eu vou começar com esse fio aqui, ó. Vou chamar isso aqui o tag 1, fio 1. Depois eu vou pôr esse de baixo. Depois eu vou pôr esse de cima. E no final eu vou pôr o segmento lá do outro lado. Então, se eu não errar, ó, primeiro vai ser um fio, wire, tag 1. É um pequenininho, então eu vou colocar 3 segmentos. O X1, ele começa para baixo, né? O segmento começa embaixo com menos D sobre 2, que é a metade da distância entre os fios. O Y vai ser sempre 0 na prática de hoje. Não, peraí, estou fazendo bobagem. É 0. Perdão, pessoal. O X e o Y são nulos. Porque o primeiro segmento, deixa eu voltar aqui que eu confundi vocês. O primeiro segmento está sobre o eixo Z. Ó. Sobre o eixo Z. Então, o X e o Y são nulos. Desculpa aí. O Z é que é menos D sobre 2. Agora, lá em cima, o X e o Y continuam nulos, mas o Z é mais D sobre 2. E aqui, ó, é o raio do fio que já foi especificado com R maiúsculo. Em relação ao primeiro segmento, alguém ficou com alguma dúvida? O próximo é aquele fio longo de baixo.
Vou chamar de tag 2. Vou usar 61, 60 ou 61, o que você desejar. Isso aí dá mais ou menos uma quantidade boa de funções de base por comprimento de onda. Esse fio vai ter em 300 MHz um comprimento de onda. O ponto de baixo é o mesmo do ponto de baixo do segmento que a gente acabou de definir. Então, é 0, 0, menos D sobre 2. Agora, o outro extremo está deslocado de L na direção X. Então, aqui no lugar do X é L maiúsculo. Professor, o Z1 não seria D sobre 2, porque a gente andou do fio 1 para o fio 2 e aí ele termina em Z sobre 2? Aqui, ó. Fio 2 para mim é esse de baixo. Ah, tá. Beleza. Então, o Z é menos D sobre 2, tanto no P1 como no P3. Tranquilo. O mais D sobre 2 vai ser para o próximo. Beleza ou não? Sim. Então, repare, agora o outro extremo, x igual a L, é o tamanho da linha de transmissão, y sempre 0, e aqui continua menos D sobre 2. Raio R, todos vão ter a raio R. Agora o fio de cima, wire, tag 3, vou usar a mesma quantidade de segmentos do de baixo, 61. O extremo continua sendo no eixo, sobre o eixo Z, 0, 0. Porém, agora sim o Z é D sobre 2. E o outro extremo é transladado em L sobre o eixo X, ao longo do eixo X. E, finalmente, o último segmento lá no final, onde eu vou colocar a carga. Tag 4. Como ele é pequenininho, 3 segmentos. Então, não se esqueça, como eu estou usando 3 segmentos nos pequenininhos, tanto a fonte de um lado como a carga do outro vai no segmento número 2, o segmento do meio. O extremo está na coordenada x igual a L, o y é 0, o ponto de baixo é menos D sobre 2, e o outro extremo também vai estar na coordenada L, só que na coordenada Z mais D sobre 2. E aí, se tudo correr bem, está a geometria da minha linha de transmissão. Antes que eu esqueça, eu vou salvar. Ó. E agora eu vou definir, na próxima aba, não só a fonte, como também a carga. Essa carga só vai existir nessa primeira simulação. Nas outras, a gente vai ter que apagar a carga, hein? Não se esqueça disso. Mas nessa primeira simulação, eu vou ter não só a fonte, como também a carga. Então, eu vou pedir para mostrar que carga, ó, aqui embaixo. Então, ó, a fonte de tensão está no tag 1, só que no segmento 2. Parte real 1, parte imaginária. É uma fonte de tensão com 1 volt, localizada no meio daquele segmento. A carga é uma impedância, cadê aqui? Impedância. Ela está no último arame, no último fio, tag 4. No meio dele, aqui, ó, impedância definida sobre vários segmentos. Então, aqui, ó, cuidado que é diferente. Eu quero que fique só um ponto no segmento 2. Então, esse primeiro e último é o primeiro segmento e o último segmento. Eu posso pôr impedâncias em série. Eu só quero num segmento. Então, o primeiro e o último são o mesmo, é o 2. Ó. Essa carga tem parte resistiva 300 ohms, parte imaginária reativa 0. Então, com isso, ó, escolhendo o primeiro e o último iguais a 2, é porque eu só tenho uma carga de 300 ohms no segmento do meio. É possível também você fazer o seguinte, ó, existe outra possibilidade. É você fazer uma carga que começa no primeiro segmento, vai até o terceiro,
ou seja, são 3 cargas, aí você põe 100. Ou seja, você tem 100 ohms no primeiro segmento, 100 ohms no segundo segmento e 100 ohms no terceiro segmento. Em série, 300 ohms. O resultado, eu já fiz isso, é quase idêntico. Então, só para não, né? Eu vou colocar só um pontinho de carga, que assim eu acho que fica mais ilustrativo. Não sei se vocês concordam. Então, eu vou pôr só uma carga de 300 ohms no segmento do meio do fio número 4. Isso ficou claro ou alguém tem alguma dúvida? Acho que está claro. Beleza. Nós vamos fazer sweep. Então, aqui, ó, eu só vou confirmar que está no espaço livre. E a frequência para a qual o comprimento de onda é 1 lambda é 299,8, né? Já que aqui o 4NEC2 não usa aquela aproximação de 3 vezes 10 a 8 para a velocidade da luz. Ele usa um valor mais preciso, mais correto. Aí, se você quiser fazer algum comentário, você põe aqui, ó, salva. Já estamos pronto para análise. Então, antes disso, eu vou olhar aqui aquela janela F3. Deixa eu dar um zoom out, né? Como é que faz zoom out? View. É page up e page down. Eu tenho medo que o page E up... se você quiser trasladar, você clica com o botão direito e arrasta. Beleza. Como dá zoom mesmo? Page up, page down. Tá. Beleza. Perdão, é que eu cliquei. Quando eu dou page up, page down, aqui no meu ele roda. Então, mas de qualquer maneira, se você der um zoom, você vai ver uma linha comprida, uma linha de transmissão bifilar comprida, já que o tamanho é de 1 metro e a distância entre os fios é de 1 centímetro. Num extremo está esse círculo que corresponde à fonte. Será que eu se eu fizer... Ah, não. Se eu clicar assim também... Enfim. E aqui no outro extremo, esse retângulozinho azul é a carga. É uma linha de transmissão bifilar, se tudo correr bem, uma impedância característica de 300 ohms, com uma carga casada no final e uma fonte de tensão ideal no outro extremo. Alguém não conseguiu visualizar ou chegar nessa geometria? Também tem aqui esse zoom in, ó. Você clica em view, aí você faz zoom in. Aí dá para ver com mais clareza aqui, ó, a fonte de tensão colocada bem no meio do segmento. Aí se eu conseguir rodar esse bicho aqui, eu não sou muito... enfim. Deveria, ó, pronto. Tá lá a carga, ó, colocada no meio do outro segmento. O próprio software se encarrega de unir os pontos. Ele faz um teste. Se as coordenadas dos dois extremos for muito próxima, ele assume que elas estão unidas. Você não precisa fazer isso, passar isso para o software. Ele já automaticamente identifica desse jeito. Se aqui tivesse uma separação entre elas, a análise ia ser toda diferente. Para o método dos momentos, é importante manter a continuidade das correntes. O NEC2 faz isso automaticamente, desde que você dê as coordenadas dos pontos, né, idênticas. Então, ele automaticamente assume que existe uma continuidade nos fios, ou seja, ele vai trabalhar isso aqui, ó, como se fosse um único fio, com esse formato retangular. E aí estamos prontos para fazer a análise. Se alguém ainda não fez, vamos analisar, lembrando que é sweep. Então, ó, calculadora, clica na calculadora, vamos fazer um sweep, ó, frequency sweep. Não vamos analisar só para uma frequência, não. E aí no frequency sweep, ele não vai permitir você ter gráfico 3D. Então a gente vai pedir só o gráfico vertical. E o sweep vai de... Eu, pelo menos, escolhi para ter vários pontos, né, no gráfico de impedância. Eu escolhi de 250 MHz a 350 MHz. Você pode aumentar isso daí se quiser. E eu vou pôr de 10 em 10 MHz.
Assim eu vou ter o quê? 11 pontos no meu gráfico. Então, ó, eu vou fazer, ó, gerar. O seu estava de 90 até 88 no FI, tá correto? Eu entendi. Eu vou voltar lá atrás que não percebi. Tá. Ah, eu não sei o que é isso aqui, não. O professor Romeu tá dando diferente de você, o gráfico de flexão. Vamos com calma, vamos com calma. Uma coisa de cada vez. Em relação a essa janela F7, alguma pergunta? Acho que não, mas eu concordo com o Felipe. O meu também tá diferente. É claro, mas é porque aí a culpa é minha, tá? Porque eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Lembra que para fazer os gráficos, quem já fez TIOG sabe que a taxa de onda estacionária, a carta de Smith, trabalha com valores normalizados de impedância. E a normalização adotada em relação à impedância característica da linha de transmissão. Em VHF e UHF, a referência mais comum, quase sempre utilizada, é 50 ohms. E o default do 4NEC 2 é 50 ohms. Então, a gente precisa vir aqui, ó, em settings, na janela F2, ó, settings, tem aqui, ó, impedância característica. Passem essa impedância para 300 ohms, o meu já estava. Beleza? Agora vai tudo funcionar direitinho. Agora sim. Tranquilo? E aqui tem a taxa de onda estacionária. A Elisa, não sei se já viu isso em alguma outra matéria. Talvez ela não entenda direito um gráfico como esse. Ela vai, se tudo correr bem, entender melhor este gráfico aqui, impedância. Essa é a impedância vista nos terminais, ó, aqui, ó, do gerador. Quando você tem uma linha de transmissão casada com a carga, a impedância vista no extremo oposto da linha, independente do tamanho L da linha, é Z0. Repare, azul é a parte real, vermelho é a parte reativa, imaginária. Ela variou com a frequência, a impedância varia com a frequência, mas repare, a parte azul, ó, variou muito pouco em relação aos 300 ohms ideal. Enquanto que a parte vermelha, a parte reativa, está variando aqui de 20 ohms até menos 40 ohms. Ou seja, mais ou menos em torno do zero. Eu não sei se a gente colocar aqui a carga uniformemente distribuída, vai dar um resultado melhor. Vocês não precisam fazer isso. Eu vou agora, eu vou lá na minha geometria e vou, ao invés de colocar uma carga no meio do segmento 2, eu vou distribuir 3 cargas ao longo dos segmentos 1, 2 e 3. Só que cada uma de 100 ohms para que insere isso dê, né, somado os 300 ohms. Vou salvar. Vou analisar mais uma vez para a mesma faixa de frequências. Vamos ver se eu não vou queimar a língua. E aqui está o comportamento da impedância. Ó, deu melhor. A reatância variou menos. Ó. Repare que quando eu distribuir essa carga uniformemente sobre os 3 segmentos, eu obtive um comportamento melhor que da impedância. Ó. A reatância variou menos, de 0 a menos 20, e a resistência continuou mais ou menos ali em torno dos 300. Eu também posso plotar isso usando a carta de Smith, lembrando que eu já normalizei para 300 ohms. Então, se tudo correr bem, todos esses pontos vão ter que estar mais ou menos no centro da carta de Smith. E eles, ó, estão aqui. Não consigo dar zoom nisso, né? Os pontos na carta de Smith deram quase todos no centro, mostrando um casamento muito bom com essa impedância de 300 ohms. Aqui tem várias frequências. Como os pontos ficaram um em cima do outro, a gente não consegue ver. Ó, Ô professor,
Volta no gráfico no parâmetro S11, que é o coeficiente de inflexão. Ele deu agora, ele não tem mais o vale no 300, está com um comportamento diferente. Eu acho que a normalização tem que ser trocada agora, de novo. Por quê? São settings, impedância 300. O meu continua 300. Não, você tem que ser 300, mas esse é o gráfico que era esperado mesmo para o coeficiente de inflexão? Para mim, o outro fazia mais sentido. Você está falando que o outro tinha um comportamento unitário mais... Não, o de baixo, o vermelho, o coeficiente de reflexão. Tinha um vale. Você estava a reflexão em diversos pontos e tinha um vale embaixo que refletia menos. Não, tá perfeito. Mas repara, é menos 25 dB, pô. Isso é muito pequeno. Sim, mas o outro, você tinha, tipo, anulava em diversos pontos e tinha um ponto que caía mais. Não fazia mais sentido isso. Vou voltar... Tipo uma banda mesmo. Vou colocar uma única carga no elemento central de 300 ohms. Então, estou voltando aqui para o caso inicial. E vou rodar de novo e vou observar com mais cuidado isso que você falou aí. Lá, Tá isso que você falou aqui, né? Chega até menos 50, tá vendo? Mas em compensação, nos extremos, chegou a menos 20. O outro não ultrapassava os menos 25, beleza? Sim. Então, nesse aspecto, eu achei o outro melhor. Por causa disso aqui, Aqui ele deu maior do que no outro caso. Uhum. Mas o objetivo aqui é mostrar que existe um certo comportamento quase uniforme dessa impedância ao longo dessas frequências que usamos aqui na nossa análise. Ou alguém não concorda com isso? Nesse caso, o comportamento da banda passante não é nem um pouco uniforme, né? Ele tem uma banda passante aí em torno de 310. Puxa vida, mas é menos 50. Geralmente, depende muito da aplicação, mas geralmente o pessoal pede menos 10, menos 20 dB, pô. Tá, tudo bem. Beleza? Beleza. Menos 50 dB é muito pequeno. 10 elevado a menos 5, por exemplo, você incidiu 1 watt, ele está retornando 10 a menos 5 watts, pô, ele está passando quase tudo. 10 a menos 20 seria, ele reflete 1% da potência. Menos 20 dB é 1% da potência. Aí já... Mas, abaixo disso aqui é muito pequeno, na prática. Não, tudo bem. Enfim, mas você concorda que a impedância teve um comportamento que não foi ideal, mas ele é bem uniforme ao longo da faixa? Sim. Alguém não concorda com essa afirmação? Antes de prosseguirmos, eu vou aproveitar e mostrar aqui o diagrama de radiação. Não sei... Olha só o diagrama de radiação. É no plano vertical. Mas, repare, o ganho máximo aqui, diretividade, né? Máxima, deu menos 35 dB. O que isso significa? Está muito diferente. Pode ser que esteja diferente dependendo de como você pediu para fazer o... Teve uma pessoa que observou que o meu ângulo φ estava diferente aí. Eu posso compartilhar minha tela para vocês verem o quão diferente que tá? Porque está completamente distinto. Mostra. É porque eu acho que vai depender do ângulo φ que você escolheu. O meu aqui foi colocado em 88. E pelo que o nosso amigo lá falou, eu é que escolhi isso na hora que eu gerei, né? Como é que está o seu gráfico? Deixa eu ver. Tá dando para ver? Tô vendo. É porque você está plotando em outro plano. Eu estou no plano vertical. Tudo bem, beleza. Não, eu escolhi um plano, um φ específico. Mas enfim, quanto está dando a sua diretividade no máximo? No máximo, deixa eu ver. Você vê aqui embaixo no canto direito inferior. Menos 30. Menos 30. Esse é o valor correto. Esse é o valor importante. No máximo deu menos 30 dB. O que isso significa? Que não está irradiando, basicamente. Não está irradiando quase nada. Aliás, linha de transmissão não deveria... Irradia. E por que não está irradiando quase nada?
Eu vou voltar a compartilhar a minha tela, né? Porque às vezes eu me confundo. Então, eu vou voltar a compartilhar a minha tela, porque eu estou falando e estou assumindo que vocês estão vendo o que eu estou vendo, né? Aqui, ó, na minha tela. Por que não está irradiando quase nada? Lembra da TV de... pode falar. Porque as correntes se anulam no final? Porque a corrente no fio superior ela está defasada de 180 graus em relação à corrente no fio inferior, para a mesma coordenada X. Uma corrente aponta para um lado, a outra para o outro. Elas não se anulam, mas a distância entre elas, D, é tão pequititinha, que o efeito do campo radiado por um fio tende a cancelar o do outro. Por isso que a radiação é desprezível. Ela não é nula, mas é desprezível. Tanto que o pessoal lá no século XIX inventou o cabo coaxial, que no caso do cabo coaxial, um dos condutores também serve de blindagem. A linha bifilar tem esse problema. Ela irradia pouco, mas ela irradia. Isso significa perda, na medida em que o campo vai propagando. Tá? O campo vai escapando, né, por radiação da linha bifilar. Aí o pessoal bolou, alguém, que eu não me lembro mais quem foi, um cara famoso até, bolou o cabo, não sei se foi o Heaviside, inventou, né? Teve a ideia do cabo coaxial. Enfim, então por causa dessa proximidade, o efeito de radiação de um fio é quase que perfeitamente cancelado pelo outro. Em relação a essa primeira parte da aula de hoje, alguém tem alguma observação, alguma pergunta? Pessoal, você poderia mostrar como que você gerou a carta de Smith de novo? Eu cliquei aqui no vermelho, ó. Tá vendo aqui? Tela F2, tem aqui um botão com esse, ó, show, mostra a carta de Smith. Isso, e o que conseguimos concluir ao olhar para a carta de Smith nesse caso? Todos os pontos, ó, os pontos são esses aqui, ó. Tá quase tudo no centro. O centro significa a impedância igual à impedância característica. Então, a impedância vista nos terminais do gerador é quase uniforme ao longo da faixa, quase igual ao Z0 de 300 ohms. Beleza. Sim ou não? Ok. Beleza? Então, para quem já fez TIOG, olha para a carta de Smith e tem uma informação aí no visual interessante, ó. Todos os pontos próximos do centro. Aí, se você traçar aqui um círculo, né, você até consegue determinar graficamente qual é a massa, qual é a pior taxa de onda estacionária, né? Ou então usar aquele gráfico onde você vê isso diretamente. Cadê o gráfico isso aqui, né? Você pode... isso aqui. A pior taxa de onda estacionária provavelmente é nesse ponto aqui, ó. Vai dar ali 1,2. É a pior taxa estacionária. Lembrando que o ideal é igual a 1. 1 significa casamento perfeito. Então não deu 1, ó, mas deu valores muito próximos de 1. Se não me engano, taxa de onda estacionária 1,5 é 96% de eficiência. Menor que 1,5 é mais eficiente do que 96%. Ou seja, isso aqui está muito bom do ponto de vista prático. Embora não seja um exemplo prático. Em relação a a simulação, alguém tem mais alguma pergunta? Ficou claro? Eu quero me lembrar de uma coisa. Esse coeficiente de reflexão indica a qualidade de acoplamento? Não. Esse coeficiente de reflexão, o módulo dele significa a intensidade do campo refletido quando comparado com o campo incidente. Beleza. No caso aqui, estamos absorvendo praticamente tudo. Isso, ou seja, está passando quase toda a potência para a carga. Exatamente. Ou seja, isso é ótimo.
Ou seja, se você pegar o módulo do coeficiente de reflexão e levar ao quadrado, tem a razão de potência. Aí você passa para dB. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, ó, que nesta frequência de 250 MHz, menos 20 dB da potência incidente foi refletida. Ou seja, 1% da potência incidente foi refletida. Ou seja, 99% da potência incidente passou para a carga. O que é bom para caramba. Isso no pior caso. Sim. Sim. E aí, a minha pergunta, por não lembrar tanto de TIOG, é: eu consegui escolher uma linha cujos parâmetros estão bem casados com a carga. Isso, pronto, exatamente. Perfeito. E no caso, os cálculos foram feitos por uma carga de 300 ohms. Tá. Por que 300 ohms e não 75? É porque daqui a pouco a gente vai pôr o dipolo dobrado. E o dipolo dobrado, teoricamente, se for o dipolo dobrado de meia onda, teoricamente, ele tem uma impedância de entrada que é 4 vezes maior do que a do dipolo comum. O dipolo comum de meia onda tem impedância de entrada 73 mais J 42,5. Então, o dipolo dobrado de meia onda, teoricamente, tem 4 vezes isso. Por isso que estamos escolhendo 300 ohms. E não outro valor. Tranquilo? Beleza. Beleza? Então, vamos partir agora para a segunda parte da simulação. Então, eu vou aproveitar aqui, ó, que já está aberta aqui a minha janela da geometria, e já vou deletar essa carga antes que venha a ser problema mais tarde, que agora não vai ter mais carga, a carga vai ser antena. Então, a primeira coisa que tem que fazer aqui, ó, é apaga essa carga, deleta isso aqui. Pode pedir uma ajuda? Perdão, não entendi. Queria só pedir para parar um pouquinho. Tipo assim, eu não estava conseguindo entrar em uma chamada em andamento pelo computador. Aí eu entrei pelo celular e eu estou vendo pelo celular e fazendo. Só que agora, por algum motivo, no celular eu também não estou conseguindo ver só a tela. Então, avisa para a gente. Você consegue voltar para o computador? Fernando, eu tive esse problema também. Você pode chamá-la de novo, eu acho que é a melhor maneira. Tá, ela então, tenta entrar pelo computador. Sem problema, sem problema. Lembra que eu não tenho nem celular, vocês não vão acreditar, mas é verdade. Mas você está aqui, pô. Sim, ela está vendo pelo celular. Mas... Pelo celular. Aí queria que chamasse de novo para conseguir entrar pelo computador. Eu vou, então, parar de compartilhar a minha tela e voltar a compartilhar a minha tela, é isso? Não. Ela vai sair da ligação e você vai chamá-la de novo. Tá bom, tá ótimo. Pode sair, eu chamo de novo. Então tá bom, vou sair aqui. Nada. Vocês têm que me ajudar, que eu odeio essas coisas. Olha lá, vou chamar a Elisa e aproveito e chamar o Kaique também. Eu tive esse problema quando eu entrei na primeira aula, eu não estava conseguindo entrar pelo computador, só pelo celular. Tá legal. Até depois apareceu a opção para mim, aí eu entrei. Engraçado, mas se você tem um link da aula e esse link não muda, você não consegue direto entrar pelo link? Antes estava dando, hoje na hora da aula prática eu não estava conseguindo. Tá bom. Aparecia simplesmente no grupo, aparecia simplesmente chamar as pessoas, mas não aparecia entrar na aula. Tá legal. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Pois é, eu entrei pelo computador, mas parece que eu entrei, mas é como se eu não vejo ninguém, vocês não me ouvem, aí eu entrei, tipo, pelo celular e pelo computador. Eu estou te ouvindo. Mas continua sendo pelo celular, eu não sei por quê. O que acontece? Você não consegue ver o que nós estamos fazendo, ou no caso eu estou fazendo? É isso? No computador não. No celular eu consigo, no computador não. Mas acho que não sei o que pode ser. Ninguém teve nenhum problema parecido, não. Eu tive, no início da chamada. No início da chamada da aula prática, você não estava, eu acho. Entendi, mas quando você entrava pelo computador, ficava normal.
Pois é, inicialmente eu não estava nem conseguindo entrar pelo computador. Eu entrava no grupo, porque eu perdi a primeira chamada do professor, aí eu podia entrar pelo celular, o celular aparecia ingressar na aula. Pelo computador, não. Parecia iniciar uma chamada. Aí eu esperei de novo, aí uma hora ele me chamou de novo e eu consegui entrar pelo computador. Entendi. Pois é, pelo computador eu não estou conseguindo. Não sei exatamente por quê. Mesmo quando ele chamou. Não aparecia? Eu entrava, mas... assim, eu entrava, mas eu não conseguia ver vocês. É Não como se eu tem não modo tivesse. não é a ver com modo de exibição em grade? Não, eu acho que ela aparecia sozinha no grupo. É isso? É isso. Mas eu estou vendo nós 5 aqui. Sim, né? Porque agora entrou pelo celular. Eu voltei pro celular. E se Mas, você tipo assim, agora e se você, pelo celular eu voltei a ver a tela. Pode falar. e se você usar o computador? Ela não conseguiu, esse é o problema. Ah, É. tá, beleza. E tá legal. E se eu chegar para você e pedir assim, mostra a sua tela, você está conseguindo simular no celular usando o 4NEC 2? O 4NEC 2 funciona no celular? Não, no celular não. Eu tô fazendo no computador. Eu tô assistindo pelo celular e fazendo no computador. Você teria que virar o seu celular para a tela do computador. Alguma coisa assim. Tá, beleza. Não tem importância. Não tem importância. Beleza? Tá bom. Na semana que vem eu vou tentar resolver esse problema, tá bom? Mas acho que vai funcionar, né? Tá. A gente vai conseguir ver. Peraí. Do jeito que está no momento, alguém está tendo algum problema? Dá para continuar do jeito que está? Agora dá, eu consigo ver a tela. Beleza. Então, agora vamos para a segunda etapa, que é o dipolo dobrado sozinho. Na terceira e última parte, a gente põe os dois juntos. E aí vai ser chato botar a geometria na última parte. Mas, enfim. Então, no caso do dipolo dobrado sozinho, esta é a geometria. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Então, não vai ter o mesmo tamanho da outra linha. Repare que aqui, ó, como é meio comprimento de onda para 300 MHz, a gente vai escolher essa altura de 50 centímetros. 25 centímetros para cima, 25 centímetros para baixo. Mas as outras dimensões, ó, D e R, são iguais. De maneira que essa linha bifilar aqui, ó, continua tendo 300 ohms. Isso é importante. Por isso que a distância D entre os fios e o raio de cada fio continuam iguais ao do exemplo anterior. Que na última parte eu vou juntar as duas geometrias. Então aqui temos um parâmetro novo, que é a altura desse dipolo dobrado, que vai ser de meio comprimento de onda em 300 MHz. Óbvio, quando sairmos dos 300 MHz, as características vão mudar. E é isso que vai provocar dificuldade de casamento da impedância. Então, observe que essas são as coordenadas agora dos pontos. Como a geometria ainda continua simples, não vai ser difícil a gente alterar lá no arquivo anterior, tá? Então, observe que D agora é a distância ao longo da direção X e a altura ao longo da direção Z vai ser o parâmetro H. Então, ó, eu vou primeiro colocar esse fio maior, esse vai ser o meu fio 1, depois o 2 vai ser o de baixo, depois o 3 vai ser o de cima, e o último vai ser esse daqui, ó, para a coordenada X igual a D. Só que agora eu não vou pôr nenhuma carga em nenhum fio. Eu só vou ter uma fonte de tensão ideal no meio do primeiro fio. Como agora o fio tem a metade do tamanho da linha de transmissão, ao invés de 61 segmentos, eu vou usar 31 segmentos nesses dois fios maiores. Nos piquititinhos, eu vou continuar usando 3 segmentos.
Em relação a essa geometria, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Só um comentário. É só você trocar o L por D no outro e o D por L. Eu não vou fazer isso. Porque daqui a pouco L por H e o D por L. Entendi. Mas eu não vou fazer isso, porque na última etapa eu vou juntar as duas geometrias. Aí eu vou ter 8 fios aqui. Eu não vou fazer desse jeito. Eu vou usar as letras do jeito como estão aqui, beleza? Só para não confundir. Eu troquei manualmente mesmo, não troquei os valores, não. Então, mas como eu sou mais lento, sou mais velho, eu vou fazer isso mais devagar. Então, vamos lá. Os símbolos são os mesmos. A geometria, o primeiro fio, devagarinho eu vou colocar 31 segmentos. 0, 0, menos H sobre 2. 0, 0, mais H sobre 2. Opa, não, tá aqui. O segundo fio... meu filho. O segundo fio vai ter só 3 segmentos. Como é que é mesmo? Aí embaixo. Então, é 0, 0, menos H sobre 2. Depois, translada de D. E vai para mais... continua menos H sobre 2. O fiozinho de baixo. Aí, o fiozinho de cima é 3, porque é pequititinho. Lá em cima, continua no eixo Z. Então, aqui é H sobre 2. Depois translada de D. E vai lá para H sobre 2. Todos com o mesmo raio R. E, finalmente, com 31 segmentos, transladado de D, de menos H sobre 2. Transladado de D, H sobre 2. Se eu não fiz muito H, vai dar certo. A fonte está no meio do segmento 1. Repare que agora são 31 segmentos. Então, ele está no segmento 16. Cuidado aqui, hein? Agora está no meio de um segmento que tem 31 segmentos. No meio de um fio que tem 31 segmentos. Então, um segmento aqui, é 16 para ele ficar no meio daquele fio. Não tem carga mais, Então, eu já vou apagar essa janela para não ficar atrapalhando. Free space de novo. Vou salvar isso antes que eu faça bobagem. Pode voltar a geometria, por favor? Eu vou fazer isso, tá? Então agora eu vou mostrar a geometria. Cadê a bichinha? Não, eu falo na aba geometria mesmo. Perdão. Antes, como eu já abri, tá lá o cara. Deixa eu aumentar isso aqui. Eu já vou fazer isso que está pedindo, tá? Só um segundo. É só para eu garantir que eu fiz certo aqui antes de mostrar a aba lá para vocês. Então eu acho que eu fiz certo. Está lá o dipolo dobrado ao longo do eixo X. O tamanho dele de 50 centímetros. A distância entre os fios de 1 centímetro. Eu coloquei, como eu estava querendo, a minha fonte bem no meio do primeiro fio. Tá? Então, antes disso, vamos abrir lá a aba da geometria. Aqui. O que você quer ver? Eu só queria conferir mesmo. É porque é o último fio 4, eu não tinha pegado, não. Mas está certo aqui. Mas tá certo aí? Tá certo. Obrigado, senhor. Você chegou a ver essa janela da geometria? Vou olhar aqui agora. A aula de hoje é sobre impedância. Mas vamos aproveitar que a gente já colocou esse dipolo. Vamos, antes de mais nada, ver se esse negócio aí irradia mesmo parecido com um dipolo comum, quando ele tem um tamanho de lambda sobre 2. Então, a primeira análise que a gente vai fazer para uma frequência. Então, eu vou pedir far field, não vou fazer o sweep agora, tá? E essa frequência vai ser 299.8, porque nesta frequência o comprimento de onda é de aproximadamente 1 metro. Ou seja, o meu dipolo foi ajustado
para ter meio comprimento de onda nessa frequência. E aqui eu vou poder pedir o full, já que eu só vou analisar com uma frequência. Dá para fazer aquele diagrama tridimensional mais bonitinho. Ok ou não? Se alguém tiver ok, atrasando, avisa, tá? Então, vou gerar... Professor, o frequency ground tinha ou não tinha sweep? Não tem sweep. Tá bom. Quando você pede far field, ele não põe sweep. Aí ele vai Beleza. usar aquela frequência que você definiu lá no tab correspondente de geometria. Então, repare, o diagrama polar, aparentemente, ele está com o formato esperado. Deu aqui uma assimetria que é esperada, né? Porque na nossa geometria, um fio tem fonte, o outro não. Então, você perdeu um pouquinho daquela simetria circular, mas muito pouco. Talvez no diagrama 3D dê para ver isso melhor. Olha lá. Então, se vocês confiarem aqui nos resultados, o diagrama de radiação dessa estrutura, diferentemente da linha de transmissão, irradia até bem, e tem um comportamento muito parecido com o do dipolo de meio comprimento de onda normal. Engraçado, o meu 3D não tem a opção para eu escolher o multicolor. Eu fecho e abro de novo? Primeiro analisa novamente e depois você abre, porque isso às vezes acontece quando você não analisa. Aí como não tem nada para mostrar... Tá, é que eu fechei. Entendi, tá bom. Deu certo, obrigado. Nada. Aí eu já fechei, não vou abrir de novo não. Mas eu vou agora cobrar de vocês que vocês façam, por favor, compartilhamento, tá? Eu vou usar aqui por ordem alfabética, a primeira aqui que aparece é Elisa. Elisa, por favor, eu vou parar de... Primeiro a Elisa, depois o Felipe, depois o Rodrigo, depois o Vitor. Então, eu vou parar de compartilhar aqui a minha janela. Aí, Elisa, por favor. Vamos lá, vou tentar fazer esse negócio da câmera. Tudo bem. Vou abrir a câmera, deixa eu colocar ao contrário. Ai! Aqui. Você consegue? Pronto. Fechou. O próximo é o... Obrigado, Elisa. O próximo é o Felipe. Vou compartilhar então, só um minuto. Pô, difícil ficar falando. Pronto, fechou. Próximo é o Rodrigo. Beleza, Vitor? O último. Beleza. Está aprovado, tá? Cuidado que eu posso pedir de novo isso na próxima etapa, tá? Então, eu vou voltar a compartilhar minha tela. Então, ainda nessa geometria, cadê o... Professor, Oi, pode falar. Se você ficar movendo o ângulo φ, dá para perceber que, tipo assim, hora um cresce, hora outro cresce, só que ó, no 360, Como é que eles são de mesmo tamanho, mas aí se você for diminuindo, você percebe que um lado cresce e o outro diminui. Então eu vou pedir para você compartilhar de novo a sua tela e mostrar isso para mim. Eu não estou entendendo como é que você está mostrando. Eu vi isso. Você dá para ver isso naquele gráfico. Esse gráfico aqui, ó. Isso. Tá vendo? Eu acho que eu vou aumentar ele. Tô vendo. Você vai clicar com o cursor, é isso? Não, eu estou no ângulo φ, φ 0. Se eu começar a me movimentar, ele vai mudando, tá vendo? Quando você fala me movimentar, o que significa isso? Você está Estou mudando o ângulo φ, ó. Eu vou voltar para o ângulo φ 0. Entendi, mas como é que você faz isso? Apertando a setinha? Eu cliquei no gráfico e com a setinha da direita eu comecei a andar com o φ. Setinha, tá, entendi. Agora eu entendi. Beleza. Está mudando. Entendi. E aí eu fui reparar aqui no colorido
dá para perceber que parece que o centro é o fio que tem o gerador, né? A fonte. Não, mas cuidado, cuidado que não cuidado que o espaço, como é que eu vou falar isso? O espaço usado para plotar o diagrama não é o mesmo do espaço da geometria. Por exemplo, se você colocar aí uma linha de transmissão, você vai ver a linha de transmissão furando o diagrama, entendeu? Ele bota os dois juntos, mas não quer dizer que esse diagrama, deixa eu falar de outra maneira para ver se esclarece melhor. Esse diagrama é na região de campo distante. Lá longe é como se fosse dizer, entendeu? Cuidado com isso. Apresentação, tá? Ou seja, esse comentário que você fez não é correto, tá? Entendi. Lá longe, ele olha para trás, ele vê um ponto. A antena é um ponto para ele. Só que ele usa um artifício aí para plotar o diagrama junto com a geometria. Só que tem um problema, né? A geometria é campo próximo. O diagrama é na região de campo distante. No diagrama, você olha para trás, você vê a antena como se fosse um ponto. Então, cuidado com isso que você falou. Isso que você falou em relação àquela figura não está correto, tá? Tá. Agora, mas aí, no caso, o que a gente tem que perceber é que se você está distante dessa antena, que é um dipolo, de meia onda, dependendo do seu alinhamento, se você está, tipo assim, distante e os fios estão um atrás do outro ou estão um do lado do outro, é pequeno, mas existe uma diferença. Exatamente. Porque as correntes nos dois fios não estão rigorosamente em fase. É isso que está acontecendo. Existe um fator de conjunto associado aí. Só que a diferença de fase é tão pequititinha que a gente mal consegue observar isso. Beleza. É isso que está acontecendo. Beleza. Tá? Beleza? Beleza, professor. Aí, ó, eu vou voltar a compartilhar a tela. Eu vou fazer novamente a análise da mesma geometria. A gente não vai mudar a geometria. É a mesma. Só que agora eu vou fazer o sweep. Que agora eu estou interessado na impedância. Então, eu vou gerar novamente o resultado. Só que agora, ó, sweep. Não vou me importar aqui com o ângulo φ, porque eu não quero mais ver diagrama. Quero ver como é que se comporta a impedância da antena, a impedância de entrada ao longo dessa faixa de frequências. E está aqui, ó, lembrando que a impedância característica de referência continua 300 ohms. Aqui, ó. Comportamento da VSWR, do coeficiente de reflexão, ó. Ou, se você preferir, mudando aqui, ó, a impedância. Repare como agora a impedância, ela não é mais 300 ohms, ela varia. Tanto a parte real como a parte imaginária. E varia relativamente bem, ó. Aí eu não sei, cada um vai preferir enxergar de um jeito. Alguns vão preferir enxergar essa variação através da taxa de onda estacionária e do coeficiente de reflexão. Outros vão preferir enxergar isso olhando o gráfico da resistência, da impedância, perdão, de entrada, parte real e imaginária em cima, ou amplitude e fase embaixo. E pode ser que tenha gente como eu que prefira olhar isso na carta de Smith aqui, ó. Essa curva vermelha aqui, essa curva vermelha, são os pontos da impedância de entrada normalizada em relação a 300 ohms ao longo da faixa. Então, repare que existe uma certa frequência, eu acho que eu consigo mexer isso com as setinhas para a direita e para a esquerda, eu consigo. Aqui, ó, em 250 MHz, esse ponto preto aqui, ó. Repare como ele está afastado do centro da carta de Smith. Ou seja, esse círculo, o raio dele, é a taxa de onda estacionária.
que é, enfim, esse círculo representa a taxa de oscilação, é o módulo do coeficiente de reflexão. Desculpa, eu falei bobagem. Deixa eu repetir. O raio desse círculo é o módulo do coeficiente de reflexão. Ele tende para zero na medida em que a impedância normalizada tende para o centro da carta de Smith. Então, ó, em 250, o coeficiente de reflexão é intenso. Aí depois, ó, cadê a frequência? Bom, em 260 diminuiu. Por que ele foi para cá? Enfim. Ó, isso aqui era a frequência. Ó, pessoal, estou me enrolando todo, porque a frequência está aqui embaixo. Agora enxerguei. Ó. Em 350, repara, muita reflexão, porque o descasamento de impedância é intenso. Aí eu estou diminuindo a frequência, ó. O módulo do coeficiente de reflexão vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Atinge um valor que provavelmente é o mínimo. E esse valor não deu em 300 MHz, deu em 280 MHz. Aí eu continuo diminuindo a frequência e voltou a aumentar o coeficiente de reflexão. Então, se você olhar aqui no gráfico da impedância, cadê ela? Você vê, ó, impedância. Enfim, a impedância, ó, azul, ela ficou com um valor resistivo mais perto de 300 ohms, aqui, ó, em torno de 280 MHz. Ou seja, o casamento de impedância foi melhor em 280 MHz e não em 300. Que lembra, primeiro, que o modelo usado na aula passada para estudar o dipolo dobrado é aproximado. Segundo, que 4 vezes a impedância do dipolo não dá 300, né? Vai dar 73 vezes 4. Quanto dá 73? Dá 290 mais ou menos, né? Dá 288. 288. Então, seria mais ou menos por aqui, ó. E essa variação da impedância com a frequência que vai prejudicar o casamento de impedância com a linha de transmissão ao longo da faixa. Em relação a esses resultados, alguma pergunta, alguma dúvida? Deu para entender ou ficou meio confuso? Alô, pessoal? Acho que deu para entender, ou seja, o comportamento do dipolo de meia onda, ele vai ser mais adequado para 200... Oi? Dipolo dobrado de meia onda. Tá, perdão. Nada. Para uma frequência em específico. Ou seja, ela irradia melhor uma frequência em específica. Não, ele tem mais eficiência de potência para aquela linha de transmissão numa determinada frequência. Ele irradia mais potência para 280 MHz do que para as demais. Na verdade, vai dar um pouco mais para cá, né? Porque a gente já mostrou de 10 em 10 MHz. Mas para os valores calculados, a melhor eficiência de potência vai ser em 280 MHz. Beleza. Se você, por exemplo, existem critérios para definir a faixa de operação de uma antena. Se um desses critérios for perda de retorno igual ou menor que 15 dB. Então, a gente vem aqui nesse gráfico vermelho, ó, menor ou igual a 15 dB, ó, é daqui... aqui não está. É daqui, ó, onde está o cursor, ó, até aqui. Então, esta largura aqui, ó, se esse fosse o critério, seria a sua faixa de operação. Deu para entender? Desde que a diretividade não varie muito ao longo dessa faixa de operação. Então, geralmente, o que limita a faixa de operação de uma antena é a eficiência de radiação dela. É o coeficiente de reflexão.
como é que você poderia tentar fazer com que esta frequência, onde a eficiência é maior, viesse aqui para 300 mega? Aliás, eu vou mudar a prática de hoje neste momento, tá? Eu não vou cobrar de vocês agora a última parte. A última parte era você, eu vou dizer qual seria a última parte. Eu achei uma coisa mais interessante aqui. A última parte era colocar isso daqui e verificar que a eficiência é uma porcaria. Ou seja, você só consegue um bom casamento numa frequência, que, obviamente, é aquela que vocês acabaram de ver aqui nesse gráfico. Cadê o gráfico? Que é 280 MHz. Você tem um gráfico muito parecido com esse, tá? Isso era a conclusão da aula de hoje. Alguém duvida que isso vai acontecer? Não. Não, tá? Então, eu não vou fazer essa parte, até porque é muito chato colocar essas coordenadas lá naquela aba. Eu até tenho o arquivo aqui pronto, mas eu não vou fazer isso, tá? Eu achei uma coisa mais legal aqui, na minha opinião, que é uma coisa mais prática, tem a ver com projeto de antenas, é uma coisa que acontece na prática com o projetista. Projetamos a antena baseado na teoria vista em sala de aula. Definimos as dimensões, sempre tendo como referência o 300 ohms. Tá certo? Fizemos a análise e descobrimos que o casamento foi melhor em 280 MHz e não em 300 MHz. Beleza? Aí eu faço, puxa vida, mas eu quero meu centro da faixa de operação em 300 MHz. Foi isso que eu projetei desde o início. Só que eu obtive isso. Aí eu olho para isso e falo assim, porra, isso aqui está muito bom. Eu tenho uma largura de faixa de operação muito boa, mas eu queria que o centro fosse em 300 MHz e não em 280. O que eu faço agora? É para vocês pensarem. A gente não viu isso ainda no curso. Embora seja óbvio. Muda o tamanho. Além de reprojetar. Se eu quiser, numa tentativa para não perder tudo que eu fiz até o momento, eu cheguei numa geometria, analisei, achei que a largura de banda é razoável, tá certo? Só que, ao invés do ponto ótimo, né, aquilo que foi possível, ao invés de dar em 300 MHz, ele deu aqui em 280 MHz. Eu quero trazer esse gráfico para cá. Eu quero transladar esse gráfico para 300 MHz. O que eu faço com a geometria? Para não ter que fazer tudo de novo, projetar tudo de novo. Eu já cheguei num negócio que é quase perto do que eu queria. Só que a frequência de ressonância não foi a que eu queria. Foi quase, mas não exatamente. O que eu faço agora com a minha antena, na tentativa de puxar esse gráfico aqui, esse comportamento, para 300 MHz? Isso é uma coisa prática, né? Isso acontece o tempo todo. O tempo todo, inclusive no projeto que vocês vão fazer. Só que no projeto que vocês vão fazer, como vocês vão otimizar, né? Vocês não vão precisar de fazer isso no braço. O computador vai otimizar e vai dar um resultado. Mas se você tivesse agora nessa situação, eu queria que esse mínimo ocorresse aqui em 300. O que você poderia fazer e ver se ainda salva o projeto? Adicionar uma reatância? Não. Sem adicionar reatância. Só na geometria dos fios. Alterar o parâmetro D? O que é importante na antena? É as suas dimensões elétricas. Então, o que você tem que fazer é o seguinte: fazer com que estas dimensões elétricas de 280 MHz ocorram em 300 MHz. O que você tem que fazer? Mudar a frequência de alimentação? Não, se você não quer mudar a frequência. Repare, você tem aqui, aqui você já está mudando a frequência. Uhum. E para esta antena, esta foi a resposta. A frequência você já está mudando. Você quer mudar a geometria da antena. O que você tem que fazer?
Vem aqui em 280, onde você acha que a coisa ficou boa. Calcula a dimensão elétrica para 280. Mantém a dimensão elétrica, ou seja, comparada com o comprimento de onda, para 300. E varia as dimensões na mesma proporção. Ou seja, faz com que estas dimensões elétricas, que nesta situação estão ocorrendo para 280, elas passem a ocorrer em 300 MHz. Ou seja, esta antena tem que ter a mesma dimensão elétrica em 300 MHz. Como em 300 MHz o comprimento de onda diminui, então você tem que diminuir as dimensões na mesma proporção. Então, por exemplo, quando você passa de 280 para 300, há uma variação percentual. Faz aí a razão. Alguém, por favor, ajude na calculadora. Faz 28 dividido por 30. 93%. Perdão? 93,83%. 93. Vamos fazer mais ou menos. 93%, tá? Ponto 93. Então, nós vamos diminuir todas as dimensões de 93. Vamos multiplicar todas as dimensões por ponto 93. Na expectativa de que em 300 MHz, com a nova geometria, essa nova geometria em 300 MHz tem as mesmas dimensões elétricas que a geometria atual tem em 280. Deu para entender a lógica ou eu confundi tudo? Deu para entender. Beleza, obrigado. Então, ó, vai ser simples aqui porque a gente usou os símbolos. Se a gente não tivesse usado aqueles símbolos, ia ser mais chato. Então, ó, vamos lá nos símbolos. E todos esses símbolos, todas essas dimensões, vamos multiplicar por ponto 93. A primeira não precisa, né? Porque a gente não usa. As outras vai ser mais chata. Quanto dá esse 814 multiplicado por 0,93? Eu preciso que alguém me ajude. 0093... Calma, tá falando do R. 759,7 exponencial menos 6. Vamos com calma. 759. Então, eu vou colocar aqui, ó, 759. Beleza? Isso. 3 zeros. Óbvio que, na prática, a gente teria que achar um fio com essas especificações. Geralmente, fios, tubos, já têm diâmetros específicos, né? Mas vamos esquecer esse pequeno detalhe. E esse ponto 50 multiplicado por ponto 93? O ponto 50 vai dar 0,466. 466. E esse, bom, aqui obviamente é 0,93. Beleza? Então, repare, eu diminuí as dimensões, todas na mesma proporção, de tal maneira que as dimensões elétricas que eu tinha em 280 MHz, agora apareçam em 300 MHz. Se esse deslocamento em frequência não for muito exagerado, esse truque, às vezes, salva o projeto. Alguém entendeu o que estamos fazendo? Ou alguém não entendeu o que estamos fazendo? Tá certinho. Então, eu vou analisar, novamente fazendo aquela varredura, para ver se deu certo, eu vou fazer a varredura. Então, eu vou analisar de novo, de 250 a 350. E vou mostrar aqui, lá. Ó, eu consegui trazer aquele ponto ótimo que estava antes em 280, ó, para 300. É lógico que não vai ser uma translação pura e simplesmente, vai ter umas variações. Por isso que eu falei, às vezes esse truque funciona quando o deslocamento em frequência não é exageradamente grande. Mas repara, com esse truque eu consegui ajustar as dimensões da antena para que ela tenha o comportamento que eu gostaria que ela tivesse exatamente na frequência de 300 MHz. Isso é usado na prática. Às vezes você faz o projeto baseado em ábacos, baseado em modelos, baseado nos livros, né? Mas quando você analisa, não dá exatamente aquilo.
Chegou perto. Se chegou perto, existe uma possível saída, que é fazer isso que a gente acabou de fazer. Isso é chamado escalonamento em frequência. Você escalona a antena para que ela opere daquele jeito numa frequência diferente. Isso existe. Aqui não houve restrição nenhuma. Na prática, há restrições. Por exemplo, você vai ter que achar um arame de fios, de tubos, são pré-especificados, né? Você vai na loja e compra lá o tubo de alumínio com certo diâmetro. Já tem os diâmetros padrões, né? Mas, tirando esse pequeno detalhe fora, esse tipo de truque, ele é muito útil em projeto de antenas. Você chegou perto, mas não era bem aquilo que você queria, você escalona a antena, ou pelo menos as dimensões onde dá para escalonar, e tenta ver se aconteceu. Vamos fazer mais um exemplo antes de eu fechar aqui, ó. Vamos supor que não deu para encontrar o fio com o diâmetro que eu queria. Eu vou usar o diâmetro anterior, que era de 814. Vou voltar a colocar lá 814. Só para ver o efeito disso aqui, ó. 814. Eu escalonei as outras dimensões, menos o diâmetro do fio, porque eu não consegui encontrar um fio com o diâmetro ideal. Vamos ver o que acontece aqui. Tá muito bom ainda, professor. Viu? Esse projeto é um pouco... Como é que a gente fala? Tem uma palavra boa para isso. Invariante com o parâmetro R. Olha lá. E aí você vai ajustando, usando esse truque do escalonamento, escalona as dimensões que são possíveis de serem escalonadas, e você, às vezes, consegue salvar o seu projeto e melhorá-lo. A ressonância não aconteceu na frequência que eu queria, aconteceu mais abaixo. Diminui a geometria na mesma proporção, o que pudesse ser diminuído. Não, a ressonância deu acima, aumenta a geometria na mesma proporção. Ou seja, tenta fazer com que aquela dimensão elétrica que antes estava em 280, agora ocorra em 300. Para isso, você tem que mexer nas dimensões da antena. Esse truque ficou... É um truque, né? Claro ou não? Sim, tá certo. Bom, para você, ficou aí para os demais. Ficou assim. Acho que sim. Beleza? Tô sim. Tá legal. Então, com isso, eu não vou entrar nessa parte 3, que seria simplesmente pegar as duas geometrias, né? Ou seja, trocar a carga ideal da linha de transmissão por essa antena. Vocês iam ver um comportamento parecido com o que a gente viu para a antena sozinha, né? Porque, afinal de contas, isso tudo aqui, ó, lógico que tem esse espaço aqui, mas isso aqui basicamente quase que trabalha como se fosse uma tensão ideal colocada ali no centro. Ou seja, essa impedância vai quase se comportar como se comportou a impedância do dipolo dobrado. Ou seja, limitando a faixa de operação da antena. Eu preferi mostrar os princípios por trás do escalonamento em frequência. Que esse tipo de ideia é útil no projeto de antenas. Não só de polos, não, até antenas refletoras. Antenas com geometrias mais complicadas, esse princípio ele é válido. Ele está baseado no fato de que as características de radiação de uma antena dependem das suas dimensões elétricas. Então, isso tem tudo a ver com essa observação. Alguma pergunta, pessoal? Não tendo pergunta, vocês 4... Eu vou parar a gravação. Só um momentinho, né?